Nós vamos estudar hoje Gênesis capítulo 28. E nós vamos ler então os primeiros versos do capítulo. E depois vamos, durante a mensagem, ler os demais versos do texto. E assim vamos dar sequência às nossas exposições, tá bom? Então, Gênesis capítulo 28. Gênesis 28. Diz assim o texto da palavra de Deus. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, santa, bendita, palavra inspirada pelo Teu Espírito Santo, para que o Teu povo, ao longo dos séculos, pudesse conhecer a Tua vontade. E é isso agora, ó Deus, que nós rogamos a Ti, que nos faças conhecer o Teu querer, a Tua vontade, e nos dês, ó Deus, pela sabedoria e iluminação do Teu Espírito Santo, a sabedoria que necessitamos para viver a nossa vida comum, do dia a dia, perante a Tua face, perante os olhos Teus, ó Pai. Assim guarda-nos na Tua presença, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Mais uma história dentro da grande história. Nós estamos expondo o livro de Gênesis desde o começo e temos visto ao longo de vários domingos no ano passado e nesse ano como é que Deus anuncia a obra da redenção a todos os povos em todos os tempos por meio da sua palavra. Então nós vimos que Deus criou o homem para o louvor da sua glória, que é a criação, e que o homem rebelou-se contra o Criador, que é a queda. E agora então, a partir do momento da queda, o Senhor vem trabalhando para reunir para si um povo, que é a redenção que Ele faz, é a salvação que Ele faz, é a maneira como Ele opera ao longo dos séculos e une num só corpo, numa só igreja, esse povo que Ele vem salvando. Só que quando a gente olha para a história desse povo, ela não é uma história de heróis. Ela não é uma história de homens de imenso caráter, ilibado, retos.
Ela não é uma história de homens que se superam diante dos outros homens por causa do seu poder, por causa da sua força, por causa da sua própria condição. Ela é uma história de homens falíveis, ela é uma história de homens cheias de pecados, é uma história de homens que, quando nós lemos, nos decepcionam. Domingo passado nós vimos a história dos dois irmãos, dos dois filhos de Isaac, Esaú e Jacó. E não vimos só a história deles, mas vimos a história dos 4 personagens da família. E vimos que os 4 não merecem nada. Nós vimos um pai que é motivado pelos seus apetites e que é atraído pela sua cegueira. E ele então resolve desobedecer uma profecia dada por Deus anteriormente de que o filho mais novo governaria sobre o filho mais velho. Não, eu vou dar a bênção para o mais velho, é o que eu quero. E a vontade dele é para superar, o desejo dele é de superar a vontade de Deus. Mas Deus não deixa. Vimos uma mãe que produz para o seu filho o engano. E que explora a cegueira do pai. O filho chega a dizer assim, olha, isso é maldição, explorar um cego é maldição, está escrito na lei de Deus. Ela fala, eu assumo para mim. E ela então instrui o filho mais novo, como vamos enganar papai? Pensa na aula de escola dominical, pensa no momento do culto doméstico, como enganar papai. Foi isso que Rebeca ensinou ao seu filho. O filho, que é o enganador, ele então usa de mentira, ele usa de blasfêmia, quando o pai pergunta para ele assim, mas como é que você conseguiu caçar tão rápido? Lembram a história? O pai disse para o mais velho, vai, busca uma caça para mim e eu vou te abençoar. A mãe escutou de trás da porta da tenda, chamou o mais novo e falou assim, vamos enganar seu pai. Pega um cabrito, pega um carneiro que eu vou matar e fazer a comida para ele. O filho mais novo chega diante do pai para receber a bênção, mas sabe que o pai pode pegá-lo. O pai pergunta, como é que você conseguiu uma caça tão rápido? E ele diz assim, não foi Deus que mandou a caça. Ele blasfema diante de Deus, ele usa o nome de Deus em vão. Isso é que é usar o nome de Deus em vão. É dizer que Deus fez uma coisa que ele não fez. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Ele toma o nome de Deus em vão, engana o pai, Deus ainda assim lhe dá a bênção. E o filho mais velho, o enganado, é um cara cheio de auto-engano. Não tinha valores espirituais. Já tinha vendido a primogenitura dele. Pouco estava preocupado com a palavra de Deus, ele estava preocupado em ser ou receber a bênção para receber o dinheiro, assim como o outro. Os dois, na verdade, são enganadores. E nós vimos então no final da história que na nossa fraqueza faz ressaltar a graça de Deus. Ou seja, Ele nos dá fé apesar de nós. Ele nos abençoa apesar de nós. Ele nos dá esperança apesar de nós. E a Escritura é muito clara em dizer por que Deus faz isso. Está lá em Romanos capítulo 9. Eu amei a Jacó e eu me aborreci de Esaú. E o que é que explica o amor de Deus? Não há como explicar o amor de Deus. Não há como explicar o porquê do amor de Deus. O fato é que Deus ama e Ele ama quem quer. E quando Ele ama, Ele faz essas coisas. E nós então vimos a graça incansável de Deus. A graça incansável de Deus que não desiste de nós. E no capítulo de hoje, essa graça incansável nos fala de um Deus que nunca nos abençoa. Como é que a gente abre a porta para entender o texto? Eu tenho que ler o finalzinho do capítulo anterior. O verso 46 do capítulo 27, que é outro engano. Rebeca chega para Isaac, seu marido, e fala assim, eu estou aborrecida da vida, marido. Por quê? Por causa dessas filhas de Et. Se Jacó tomar esposa entre as filhas de Et, tais como essas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Deus me livre, o Esaú já fez isso, agora se o Jacózinho faz isso, eu me mato.
Mas nós já lemos quais eram as verdadeiras intenções dela. Quais eram? O irmão prometeu que ia fazer o quê? Matar Jacó. Esaú tinha prometido que ia matar o irmão. E ela então faz essa cena diante do marido, para o marido dizer, manda ele embora. Ele sai de cara limpa, ele sai fugido, mas ele sai fugido e eu protejo meu bebê mais uma vez. E ela então pretende proteger o seu filho através de uma cena. Gente, aquela família foi uma família triste. Uma família cheia de padrões de pecados. Esses que não deveriam fazer parte da nossa vida. Ambiente de intriga, de conivência, de preferência, de pragmatismo, de mentira, de trapaço, de engano. A vida é um aprendizado. Os filhos aprenderam com os pais a fazer essas coisas. Eles não aprenderam sozinhos. Eles tiveram uma escola. E ainda que nós acreditemos na doutrina da depravação total do coração humano, talvez ninguém precisasse ensinar, eles aprenderiam sozinhos. Muitas vezes nós somos as escolas nas quais os nossos filhos aprendem. Como é que você resolve isso, queridos? Você resolve isso passando a viver uma vida de confissão. Você precisa confessar aos seus filhos os seus pecados, porque eles foram vítimas dos seus pecados. Para que então eles possam entender, peraí, então agora mudou na vida do meu pai, agora mudou na vida da minha mãe? Mudou. Então agora você vai passar a viver uma vida de piedade, santidade, sinceridade e arrependimento. Você nunca vai poder parar de se arrepender diante do Senhor. Nunca. Mas às vezes parece ser fácil me arrepender diante de Deus. E difícil me arrepender diante de quem está próximo de mim. Meus filhos juram que não, porque eles dizem que não lembram. Mas acho que a Denise confirma. Algumas vezes nós precisamos parar e dizer assim, perdoa. Porque nós erramos na educação dos nossos filhos. Nós cometemos pecados contra os nossos filhos. E esses pecados, eles precisam ser confessados a Deus, eles precisam ser confessados aos nossos filhos, porque nós precisamos buscar diante deles perdão. Então esse é o tema, essa é a porta que introduz o nosso texto para nos ajudar a entender o que vai acontecer logo a seguir no capítulo 2, quando o texto diz, então Isaac foi e chamou Jacó e deu a bênção e vai para outro lugar. Não toma esposa dentre as filhas de Canaã. Observe um primeiro detalhe. Primeira coisa que acontece aqui é que, se você lembrar da história anterior, o que aconteceu? Os pais de Isaac fizeram todo um trabalho para que fosse buscada para ele uma esposa que não fosse dessas mulheres dos filhos dos cananeus, para que não houvesse contaminação. Para que ele não casasse com uma mulher que não pertencesse à família da fé. Agora Isaac não estava nem aí, ele queria ir contra a profecia, e ele não estava preocupado. Só que agora que Rebeca falou, olha, eu não vou aceitar, eu vou fazer da sua vida um inferno se você deixar Jacózinho casar com uma dessas mulheres. Então agora ele vai tomar uma atitude, e ele então vai, chama Jacó, dá a bênção, ordena dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã, levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, e de lá toma por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E nós precisamos conectar a nossa história aqui. Lembra? Nós estamos estudando desde o começo de Gênesis, desde o capítulo 3, a história de duas sementes. A semente da mulher e a semente da serpente. A semente da mulher, ela é garantida apesar dos personagens com quem a gente não quer concordar nas suas atitudes morais. Mas Deus abençoa aquele filho de Isaac, e ele dá aquela bênção, a mesma bênção de Abraão é passada agora
por Isaac para Jacó, e ele diz assim: Deus Todo-Poderoso te abençoe, Deus Todo-Poderoso te faça fecundo, e Deus te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. Onde é que a gente já leu isso? Capítulo 1, versículo 27, 28. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Depois nós lemos essa mesma história com os filhos de Noé. Deus abençoou a Noé e seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Depois no capítulo 12, Deus chama Abraão e disse: Abraão, eu vou te fazer pai de numerosas nações. Vai e tenha muitos filhos. E nós lemos toda a saga, toda a história de Abraão, que Deus diz que ele vai ser uma grande nação, mas ele tem que esperar quantos anos para ter um filho? Até os 100 anos de idade. Ele foi chamado aos 75. Imagina as orações, imagina quantas vezes ele brigou com Deus. E o texto fala das brigas dele com Deus. Até que Deus lhe dá o filho. E agora, olha só de novo a bênção. Abençoe, te faça fecundo e te multipliques para que venha a ser uma multidão de povos. Aqui tem uma diferença. Lembra, Deus disse a Abraão que ele seria pai de numerosas nações. Aqui é muito interessante a maneira como o texto coloca, porque a ideia aqui é que eles vão se tornar uma assembleia de povos. Uma assembleia de povos. E eu já disse que a ilustração está sempre diante dos meus olhos quando eu prego sobre esses textos. Gente que vem de diferentes raças, línguas, povos e nações, e que se une para adorar um só Deus. Gente, está aqui o projeto de Deus com o qual a Escritura própria termina dizendo que Deus reúne diante de si gente de toda língua, povo, raça e nação para adorar a Deus. O projeto estava lá no livro de Gênesis. Eu vou fazer de você uma multidão de povos. E que Deus então te dê a bênção de Abraão, a tua descendência, para que você possua essas terras. E é assim que Isaac então despede seu filho Jacó, que foi até Padã Arã. E se você lembrar da história, na verdade Padã Arã foi um ponto de parada no qual Abraão esteve e do qual Deus o chamou para ir à terra prometida. Nada que é aleatório, nada acontece assim por acaso. Tudo nessa história, que é a história da redenção, está absolutamente conectado. Eu quero que você então vá e case com uma daquelas mulheres que são da nossa família. E aí aqui nós vemos um Jacó fugindo de casa. Agora vocês lembram qual que era a intenção de Jacó ao roubar a bênção? Primeiro ele comprou a primogenitura do irmão, porque ele ia ser o mais rico. Ele ia sair com tudo aquilo no bolso. E agora a gente vê aqui um Jacó fugindo de casa. Sem nada no bolso. Absolutamente sem nada no bolso. E aqui é um começo. Porque nós vamos ler nos capítulos seguintes, 29, 30 e assim por diante, o quanto Jacó precisava padecer para perceber a bênção que Deus lhe dava. É interessante, ele diz assim: vai até a casa do teu irmão e mora lá. Vive lá como um estrangeiro, como um peregrino, não é a sua terra. Para dizer que ele precisava voltar para a terra, para que as bênçãos de Deus pudessem se cumprir na sua vida. E eu acredito que o que mais me impacta aqui é perceber que Deus estava programando uma multidão de povos que vem dessa semente santa, que é aquela semente de Gênesis capítulo 3, versículo 15, para abençoar a terra e para abençoar as nações.
Mas ao mesmo tempo que a semente da mulher se confirma, a semente da serpente se confirma. Verso 6 diz assim: Esaú viu que Isaac tinha abençoado Jacó, que enviara ele para... Vocês perceberam como o texto vai escalando? Ele viu, e vendo que abençoou, e vendo que o pai disse, e vendo que o filho obedeceu, e sabendo que Isaac, seu pai, não via com os bons olhos, então ele foi e se casou com mais mulheres ímpias. Se tem um jeito de eu entristecer meus pais, eu vou fazer isso melhor ainda. Eu vou trabalhar para isso. Ele compreende essa situação, e essa é a trágica ironia da história. É a confirmação dessa semente ímpia. E ele vai e toma mulheres da onde? Das filhas de Ismael. Lembra quem é Ismael? É o filho ilegítimo de Abraão. Então, se eu posso contribuir com essa tristeza, por que não? Vou trabalhar para isso. E ele trabalha, e ele confirma mais uma vez que os seus valores não são os valores de Deus, que os seus valores não são valores espirituais, que ele não está preocupado com o que Deus pensa, ele não está preocupado com o que Deus quer. Ele quebra mais uma vez aqui o 5º mandamento de honrar pai e mãe. Ele diz: eu não quero saber, eu quero saber de mim, eu quero saber do meu ego, eu quero saber das minhas coisas. A semente da serpente se confirma na falta, na ausência absoluta de valores espirituais. E nós precisamos, queridos, entender que vivemos num mundo assim. Que nós podemos e devemos orar por pessoas. Porque o Deus soberano é capaz de converter aqueles que vivem como semente da serpente em filhos de Deus. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que até a sua conversão, até que Cristo te chamou, até que Ele te salvou, você vivia exatamente como esses filhos? Então nunca desista de orar e interceder diante de Deus. Nunca desista de orar diante de Deus. Porque Deus é poderoso para transformar aqueles que são os seus opositores. A terceira lição que a gente aprende aqui é que o pecado nos alcança. Não achem que porque Deus abençoou Jacó, a vida dele agora ficou super legal. Verso 10 diz assim: e partiu, foi embora. Ele saiu de Berseba, foi para Arã, chegou a um certo lugar e ali passou a noite, pois já era sol posto, e tomou uma das pedras do lugar e fê-la o seu travesseiro e se deitou ali mesmo. Na língua original, ali mesmo é no lugar. E ele se deitou no lugar para dormir. Quando o escritor da Bíblia usa a mesma palavra 3 vezes num versículo, ele quer chamar a minha atenção. No lugar, no lugar, no lugar. Essa palavrinha pode ser usada comumente para qualquer lugar. Eu fui num lugar tal. Mas às vezes ela é usada para se referir a um lugar santo. A um lugar santo. Na verdade, é de se crer que aqui, pelo que vai ser dito depois, na verdade, Jacó estava no meio de um povoado. Depois a gente vai ver por quê. Um pouquinho mais na frente o texto vai dizer por que eu posso pensar isso. Mas o texto diz que ele chegou num certo lugar. E ele então se deitou naquele lugar. E já era sol posto e ele tomou as pedras do lugar. E ele fez o seu travesseiro e se deitou no lugar para dormir. Olha a miséria desse cara. Saiu da casa do papai, saiu da cozinha de mamãe, para ter uma pedra por travesseiro.
achou que ia sair com a grana no bolso e começa uma peregrinação que vai durar muitos anos. Aliás, é muito interessante como o texto da palavra de Deus funciona. A gente às vezes precisa perceber. O texto diz assim: tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. E na verdade o que o autor está dizendo é o seguinte: aqui começam as trevas de Jacó. O sol só vai nascer para Jacó no capítulo 32. Quando ele volta. E ele luta com o Senhor. E aí então o sol era escuro, lembra? Ele luta e aí então o sol nasce de novo. O texto está dizendo assim, ele vai viver trevas agora. Ele é filho da mulher, ele é semente da mulher, mas o pecado nos alcança, queridos. Pecado tem consequência, não adianta, ele nos alcança. Eu tenho perdão dos pecados? Tenho. Eu estou perdoado dos meus pecados? Estou. Mas pecados têm consequência. E então ele chega a esse lugar e ele pega uma pedra de travesseiro, porque ele não tinha outro lugar onde dormir. Mas esse lugar que é o começo das trevas, também é o lugar da crise que nos ensina mais uma lição. Que ainda que o pecado nos alcance, a graça nos levanta. Verso 12 diz que ele se deitou com a cabeça na pedra e ele teve um sonho. Deixa eu falar um pouquinho sobre sonho. Nós não acreditamos que Deus se revele em sonhos hoje. Os sonhos que aparecem na Bíblia, é interessante, a maioria deles, quando Deus se revelava em sonhos, ele se revelava a pessoas, não estou dizendo 100%, mas a maioria deles, ele se revelava em sonhos a pessoas que estavam em estresse espiritual, em dificuldade espiritual, ou a ímpios. Não é assim que ele se revelou a Abimeleque, não é assim que ele se revelou ao padeiro, não é assim que ele se revelou a Nabucodonosor, sempre em sonhos. Interessante, né? Nós não devemos nos impressionar muito. E essa então foi uma dessas situações em que um homem, longe de Deus, Deus usa um sonho para revelar-se a ele. E o texto diz assim: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada, e perto dele estava o Senhor, e lhe disse. Como é que funciona essa escada? Ele viu, aliás, aparece de novo, 3 vezes uma expressãozinha. Eis, lembra, está vendo aí? Eis posta na terra uma escada que atingia o céu. E aí na língua original diz assim: eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E no texto original diz assim: e eis que perto dele estava o Senhor. Quando aparece 3 vezes a mesma palavra num versículo, Deus quer me chamar a atenção, ou quer chamar a atenção do leitor para uma coisa. Então 3 coisas: sonho com uma escada, sonho com anjos que subiam e desciam, e Deus estava perto dessa escada e perto de Jacó, na verdade. Essa é a ideia do texto. Ora, o que o texto quer nos apresentar aqui? Primeiro, onde é que já apareceu a ideia de uma escada antes no texto de Gênesis? Babel. Lembra dos homens de Babel? O que os homens queriam fazer em Babel? Queriam construir uma torre que chegasse até o topo dos céus e que eles então com isso fariam o nome deles o quê? Um grande nome. Essa é a ideia dessa escada, na verdade. Isso é uma construção antiga, os chamados zigurates, que eram essas escadas para o céu. E geralmente lá no topo do zigurate eles faziam uma capelinha, que é onde você encontrava Deus. E esse texto está dizendo que havia uma escada e que anjos de Deus subiam e desciam por ela. Primeiro, não foi Jacó que fez a escada, não foi Jacó que construiu a escada, não foi Jacó que subiu a escada e não foi Jacó que desceu a escada. Lembrem disso. Porque sempre tem na nossa mente, no nosso imaginário, a escada de Jacó. Jacó não é dono de nada dessa escada, é a escada de Deus.
E ela serve para os anjos subirem e descerem dessa escada. E eles então vão subir e descer para quê? O que a Escritura fala que é o ministério dos anjos? Eles servem aos homens, eles servem a Deus, e eles são aqueles que contam para Deus o que está acontecendo na terra. Lembra da história de Babel, de novo? Diz que os homens estavam construindo a escada para chegar no céu, e Deus teve que descer do céu para ver a escada, porque ela era insignificante, é uma ironia. Aqui Deus faz uma escada e coloca os anjos para subir e descer, para que eles pudessem dizer a ele. Ela estava firmemente direcionada para a terra, essa é a ideia do texto, e os anjos de Deus então, que se encontram aí, eles fazem conhecida a presença de Deus, ao ponto de saber, verso 13, que Deus, o Senhor Jeová, estava perto. E não estava longe. Quando Deus está longe, Ele chama. Mas aqui Deus faz o quê? Deus diz, porque Ele está muito próximo. Mas pastor, que história estranha essa da escada que o senhor está contando aí. Interessante, ela é mencionada no Novo Testamento. E se você lembra da história, aparece no primeiro capítulo do Evangelho de João. Quando Jesus resolveu partir para Galiléia, ele se encontrou com Filipe e disse para Filipe: me segue, vem atrás de mim. João 1,43. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, Nazareno, filho de José. E perguntou Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem ver. E Jesus viu Natanael aproximando-se dele e disse a seu respeito: eis aí um varão israelita em quem não há dolo. E Natanael, assustado, perguntou: de onde me conheces? E Jesus respondeu: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. E ele falou assim: mas o senhor não estava lá perto, eu estava sozinho. E então Natanael exclamou: mestre, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, você crê em mim? Eu falei porque você ficou impressionado que eu te disse que eu te vi debaixo da figueira? Natanael, você vai ver coisa muito mais impressionante do que isso. E Jesus então acrescenta, versículo 51 de João 1, e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os anjos não precisavam de uma escada, porque Deus estava estabelecendo quem era a escada. Deus estava dizendo quem é aquele que abre o céu para eu poder vê-lo. E a escada é Jesus. Aquele que veio reverter Babel. Lembra o que foi Babel? Eles queriam abrir uma porta no céu e não conseguiram. Deus falou assim: vou estragar o plano de vocês. E espalhou todo mundo pela face da terra com várias línguas. E agora o que Deus está fazendo? Ele está trazendo um que vai unificar as línguas para que os homens possam de novo falar uma língua e adorar em uma língua. E clamar o nome de um que é Jesus. Porque é aquele que está perto. Como a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Como ela nos fala de Cristo em tantos lugares e de tantas maneiras. E como é maravilhosa a ação de Deus em nos dar um mediador que abre a porta do céu para o seu povo chegar diante dele. Babel revertida. Deus então no sonho faz uma promessa a Jacó. E ele diz assim: Jacó, eu vou te falar uma coisa. Eu sou Jeová. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o Deus de Isaque.
a terra em que agora estás deitada, eu vou te dar, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a essa terra. Porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus vem e conversa com o enganador. Deus vem e confirma a sua bênção para o enganador. Deus vem e faz promessas para o enganador. E Deus vem e derrama graça sobre o enganador. Isso é importante. Olha só o verbo, eu vou dar, é graça. Você não vai tomar, você não vai conquistar, porque eu vou te dar para você e para os seus descendentes. E vou fazer igualzinho tinha prometido para Abraão, eu vou cumprir a promessa, sua descendência como o pó da terra. Em ti vou abençoar todas as famílias da terra. E aí então aparece essa tríplice bênção no versículo 15. Eis que eu, primeiro, estou contigo. Segundo, eis que eu vou te guardar. E eis que eu vou te fazer voltar para a terra, porque eu não desamparo os meus filhos. 3 promessas. Estão espalhadas por toda a Bíblia essas 3 promessas. Elas são promessas que foram dadas a Jacó e aos descendentes pela fé de Abraão, aqueles que são seus filhos. Você vai encontrar no Salmo 23, você vai encontrar no Salmo 46, você vai encontrar nos Evangelhos, você vai certamente encontrar Jesus dizendo: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele promete que vai estar conosco, que vai nos proteger e que vai nos fazer chegar num lugar. Está aqui o Evangelho de novo, queridos. Afinal de contas, nós somos o que aqui? Aqui é nosso destino final? Não. Aqui é a terra, aqui é o tempo da nossa peregrinação. Se você depositar as suas esperanças aqui nesse lugar, se você depositar as suas esperanças aqui nessa terra, você vai depositar a esperança no lugar errado. Nós temos uma promessa da companhia de Jesus, da proteção do Senhor e a garantia de que nós vamos chegar no destino final que Ele nos promete. Como é bom o nosso Senhor. Como é bom saber que essas promessas não são só para Jacó, mas são para o povo de Deus em todo o tempo. A graça nos levanta e a graça nos ensina a temer. E agora nós chegamos então no nome. Verso 16 diz o texto: e despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste, ó a palavrinha, lugar. Eu cheguei aqui para deitar, fiquei com medo, arrumei uma pedra por travesseiro, mas eu não sabia que Deus estava aqui. E temendo disse: quão temível é esse lugar. Esse lugar é a casa de Deus. Esse lugar é a porta dos céus. É o lugar onde Deus está próximo. Então o lugar não identificado agora passa a ser identificado. Ele diz: é casa de Deus. E foi nesse momento que Jacó passou a temer mais a Deus do que ao irmão. Porque ele estava fugindo de quem? Aliás, pensa no desamparo. Pensa no desamparo. Ele enganou o pai, enganou o irmão, estava com medo de morrer, para num lugar, arruma uma pedra por travesseiro. E devia estar pensando assim: e se Deus existir mesmo, estou lascado. Porque Ele vai me pegar.
Ele dorme sem saber que Deus estava presente. Ele acorda sabendo que Deus está naquele lugar. Ele diz: quão temível é esse lugar. Agora eu entendi o portão de Deus. É o lugar onde Deus vem. E aqui, queridos, começa uma grande caminhada de Jacó. Aqui é só o primeiro passo. Observe que o texto ainda ele ainda não se refere a Deus como meu Deus, em lugar nenhum. É o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, eu vou te dar a bênção dele. Ele ainda não diz assim, meu Deus. A graça nos ensina a temer. E a graça nos faz lembrar. Verso 18 diz, então, tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, cujo sobre topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, percebem que ele não estava no ermo deserto? Ele deu o nome de Betel, casa de Deus. Casa de Deus. Jacó aqui faz um mini templo, ele faz um memorial, ele estabelece uma coluna. Jacó então agora pega aquela pedra, derrama óleo, fala que Deus apareceu para mim, eu não vou me esquecer mais disso. E os memoriais são importantes, queridos. Eles não devem se tornar objeto da nossa adoração, mas eles devem se tornar o objeto da nossa lembrança. Nós acabamos de fazer isso num memorial ordenado por Deus. A mesma coisa vale para o sacramento do batismo. Nós devemos deixar marcas dessas coisas. O topo da escada, lembra? Ela chegava até o topo. Agora ele derrama óleo sobre o topo da pedra. Era para lembrar da escada que ele não podia esquecer. Casa de Deus. Quando Deus falou comigo. Quando Deus me trouxe a sua palavra. Por que nós fazemos os nossos cultos todos os domingos? Eles são um memorial. Quando a gente foge da adoração junto com o povo de Deus, a gente faz o quê? A gente foge dos memoriais. A gente se enfraquece na fé. A gente deixa as coisas essenciais de lado. E por último, a graça nos faz prometer. Verso 20, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der o pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor Jeová será o meu Deus. Percebe que ainda não é o Deus dele? E a pedra que erigi por coluna será casa de Deus, Betel. E de tudo quanto me concederes, certamente, eu te darei o dízimo. Alguns tendem a entender que aqui Jacó de novo barganha com Deus. Olha, se Deus fizer isso, então eu vou fazer isso. Eu não acredito que é isso que Jacó esteja fazendo aqui. O problema é que ele ainda não tinha Deus por Deus. Ele ainda estava aprendendo quem é Deus. Ele ainda precisava entender esse Deus dos pais dele. É aí que ele diz, então Jeová será o meu Deus, porque até agora ele não é o meu Deus, ele foi o Deus dos meus pais, mas não o meu. Então, eu não entendo que ele está barganhando, mas ele está aqui conhecendo. Ele pede de Deus o quê? Deus, o que eu preciso? Ele primeiro quis sair rico de casa e não saiu.
Agora ele pede o quê? Ele pede o básico. Deus, se isso que o Senhor falou mesmo, que vai ser comigo, vai me acompanhar na viagem. Se o Senhor me der pão para comer, porque eu estou sem pão. Se eu tiver roupa, porque eu trouxe aqui 2, 3 mudas, quem sabe. E se eu voltar um dia para a casa de meu pai, então eu vou saber que o Senhor é Deus mesmo. Ele não está colocando condições. Ele está perguntando se aquilo que Deus havia dito era verdade mesmo. Ele não está pedindo nada extra que Deus não tinha dito que ia fazer. Esse às vezes é o nosso problema. A gente quer barganhar com Deus, dizendo, Deus, se o Senhor fizer tal coisa, então... Ele não disse que ia fazer. Você não pode cobrar de Deus algo que ele não disse que ia fazer. Mas aquilo que Deus disse que ia fazer, eu posso lembrá-lo. E o que Deus prometeu para você, querido? Jacó é um desses privilegiados que tem o nome da Bíblia. Eu já procurei para todo lugar aqui o nome Mauro. E a melhor coisa que eu encontrei foi Mal, só. Mas o que Deus prometeu para mim nessa palavra? Ele prometeu para mim salvação? Ele prometeu sim, como prometeu a Jacó, que estaria comigo? Ele prometeu sim que me sustentaria ao jeito dele, não do jeito que eu quero, do jeito dele. E ele diz que eu sou um bem-aventurado. Aí eu vou traduzir bem-aventurado do jeito que eu quiser. Essa é a nossa dificuldade. Bem-aventurado é um cara feliz, bem-aventurado, vive na boa. Não, ele diz assim, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os que choram. Então você pode fazer igualzinho Jacó. E dizer assim, Deus, o Senhor disse que eu sou um bem-aventurado. Você é mesmo. E se Deus te mandar perseguição, agradeça a Ele. Bem-aventurados sois quando por causa do meu nome te perseguirem. E contra vós disserem todo tipo, toda sorte de injúria, de mentira e de calúnia. E aí nós vamos aprender que Deus não desiste de nós. O que a gente faz com tudo isso, queridos? A primeira coisa, a gente aprende que Deus nos encontra. Jacó estava fugindo de casa e não queria saber de Deus. Deus foi encontrá-lo. É Deus quem nos encontra. A presença de Deus é uma presença transformadora. A aliança de Deus é abençoadora e ela cuida dos seus santos peregrinos, preserva-os, protege-os, até eles chegarem na terra prometida. E a nossa partida para a terra prometida, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a data, ninguém sabe a hora. Então, viva da presença transformadora do Deus que te encontrou. O caminho de Jacó foi um caminho de escuridão. Mas era um caminho para uma consumação. Lembra da grande história? Criação, queda, redenção e consumação. No caminho a gente vai ter crises. O caminho para a santificação é longo. Nosso amigo Jacó, meus irmãos, ele vai penar. Mas quando você estiver passando por esse caminho, você precisa se lembrar de Betel, você precisa se lembrar de Cristo, e você precisa se lembrar da promessa dele. Eu nunca vou te deixar. Eu vou estar com vocês até a consumação
dos séculos. Sabe quando é que a gente para de crer nessas coisas? Muitas vezes, quando a gente peca. Aí a gente pega e faz, pequei. Agora estragou tudo, Senhor. Esse poder da cruz não é suficiente, porque eu pequei, agora eu vou ter que começar do zero. Não é assim, queridos. Vida cristã não é assim. O caminho da santificação é longo, mas ele não é um caminho de regressão. Ele é um caminho de quebra. Quando nós pecamos, nós nos arrependemos e nós continuamos do mesmo lugar que estávamos. Porque a graça de Cristo é restauradora. Ele é presente conosco, Ele é presente com o seu povo. Ao longo dessa caminhada, o que é que Deus pede de nós? Um compromisso de adoração. Lembra? Ele fez uma coluna, e aquela coluna se torna o seu temor e o seu prazer, porque agora nós somos levados ao topo da escada por Cristo. Lembra de Hebreus? O véu rasgou-se e nós entramos com intrepidez na presença de Deus por causa de Cristo. Nosso fundamental compromisso é adorar a Deus como igreja, como corpo, como povo. Segundo, ao longo dessa caminhada, nós temos um compromisso de dar. É interessante que o texto vai abordar logo a questão de dinheiro com quem? Com Jacó. Ele não era flor que se cheira. Ele era exatamente o ganancioso. Mas ele diz, Senhor, eu não posso deixar de retornar essas coisas. Então nossas ofertas, elas são de gratidão. Deus te encontrou quando você não podia dar nada. E agora Ele requer de você tudo. É isso que nós vamos ver no fim da crise de Jacó, lá no capítulo 32. Ele não vai se contentar com um pedacinho. E por último, queridos, não nos esqueçamos, nós somos parte de uma multidão de povos. Multidão de povos. Nós estamos aqui ensaiando para aquele grande dia da nossa grande reunião, em que gente de toda língua, raça, povo e nação vai ser reunida pelo Cordeiro. E enquanto isso aqui a gente ensaia, enquanto isso a gente aqui pratica, a gente lembra quem Ele é e as coisas que Ele faz. Porque Ele é o nosso Rei da Glória, Ele é o nosso Senhor. Ele entregou sua vida e Ele vai voltar em breve para aqueles que são seus. Você acabou de ouvir uma exposição bíblica na Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Espero que você tenha sido abençoado. Se você já tem uma igreja, faça da sua igreja uma igreja intercessora pela nossa. Se você não tem uma igreja, será uma alegria recebê-lo aqui para junto podermos adorar ao Deus do Universo e ao Redentor Jesus Cristo. Para assistir outros vídeos, clique aqui e continue a ser abençoado pela Palavra de Deus.